Muito bem, chegamos à última aula do nosso curso de controle de infecção. Espero que tenha sido do vosso agrado e desculpem realmente os contratempos que tivemos. Essa aula não é menos importante do que as outras, é acerca da interpretação do antibiograma na prática clínica. Muitos de vocês sempre me perguntam isso, então nós vamos tirar muitas dúvidas nessa aula de hoje. Sempre temos que lembrar qual o fluxograma do diagnóstico microbiológico. Nós temos nosso paciente e até chegar ao tratamento do nosso paciente, se passa muitas coisas. Primeiro, nós vamos extrair uma amostra clínica do nosso paciente, já seja fragmento de tecido, líquor, sangue, líquido abdominal, líquido pleural, né, líquido acítico, né, raspagem, por exemplo, óssea. Então, temos vários materiais que nós podemos ter uma amostra clínica do nosso paciente. Então, essa amostra ela vai chegar ao microbiologista para realizar de cultura, né? E vai passar por processos, estratégias, resultados parciais até chegar a um resultado final. E ao médico cabe a questão do exame clínico, estratégias para, logicamente, a propedêutica desse caso, resultados parciais também que ele pode ter, né? Uma opção de resgatar resultados parciais da microbiologia, isso é possível, tá? E, logicamente, receber os resultados finais. Para quê? Para, em conjunto, fechar o diagnóstico do paciente e fazer um melhor tratamento para ele. A CCIH atua como? Em conjunto com os médicos e com a microbiologia. A CCIH trabalha muito da mão com a microbiologia. Tá? Muitas vezes a microbiologia solicita uma avaliação da própria CCIH, né, para saber se alguns resultados, né, de cultura são necessários, por exemplo, liberação de antibiograma ou não, ou às vezes se pode ser considerado como contaminação ou não. Tá bom? Quanto ao paciente, e na hora que nós obtemos a amostra clínica, essa amostra passa por várias fases. A primeira fase é a fase pré-analítica. Logo passa pela fase analítica e finalmente pela fase pós-analítica. A fase pré-analítica, né, ela compete ao médico, porque ele deve estudar, logicamente, né, um conhecimento prévio da doença do paciente, uma solicitação do exame pensando nessa doença. Ou seja, se eu estou pensando, por exemplo, numa pneumonia e meu paciente estiver, por exemplo, entubado, em ventilação mecânica, o que eu posso solicitar? Hemoculturas, por exemplo, vai me ajudar. E posso solicitar também uma secreção traqueal, uma cultura de secreção traqueal que vai me ajudar também. Então, aí depende muito do raciocínio médico, ok? A solicitação do exame, corretamente solicitado, a coleta do material, que muitas vezes quem faz é o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou o fisioterapeuta, eles que escolhem, eles têm que saber também coletar uma boa amostra representativa da topografia que nós estamos pensando na infecção, e o transporte da amostra, que é importantíssimo. É diferente você deixar, por exemplo, uma urocultura até o dia de amanhã, que logicamente vai vir com uma quantidade enorme de Escherichia coli, que ela se multiplica, que ela se replica a cada 2 horas, né, exponencialmente, do que você levá-la imediatamente, né, que ele pode ser que tenha outra bactéria que cresce de forma menor, né, mais lentamente, mas que seja a causa real da infecção urinária. Então, por isso é importante a questão, deve ser transportado imediatamente ao laboratório de microbiologia, ok? A fase analítica depende exclusivamente do laboratório, tá? Ali tem a ver a questão dos procedimentos com essa amostra clínica e controle de qualidade dos aparelhos que eles têm, dos procedimentos que eles utilizam para diagnóstico, tá, microbiológico. A fase pós-analítica, ela também depende do laboratório, muitas vezes está envolvida a CCIH também. É o reporte do resultado em tempo hábil, qualidade da informação, né? Interpretação do resultado, que depende muitas vezes do médico também, interpretar esse resultado,
é infecção, é colonização, é micro-organismo que pode ser causador da infecção ou não, diagnóstico e tratamento que é feito pelo médico, lógico, que solicita o exame, ok? Então, lembrando que a questão da interpretação e a utilização nessa fase pós-analítica, né, é importante, tá? Muitas vezes nós recebemos resultados de cultura e nós queremos tratar a cultura e nosso paciente está muito bem, obrigado, ele está assintomático, ele não tem sinais clínicos de infecção, simplesmente coletaram uma urocultura porque acharam que ia sair a sonda e vamos coletar uma urocultura, desnecessariamente. E esse resultado positivo, você te força muitas vezes a ter que tratar, mas isso está errado. Então, por isso que é importante a questão da interpretação do resultado e, logicamente, a utilização desse resultado para tratamento ou não, ok? Então, e quando nós falamos em teste de susceptibilidade, né, quando nós vemos um teste de sensibilidade antimicrobiano, nós pensamos rapidamente em quê? Patógenos multi-R, patógenos hospitalares, disseminação de cepas resistentes, e você não deixa de estar correto. Realmente, nesses tempos atuais, infelizmente, é o que acontece. Porém, teste de sensibilidade, logicamente, ele a cada dia nos deparamos, logicamente, com situações difíceis de tratar, principalmente nessa fase pós-analítica. É complicado, tá? Mas nós também temos que pensar quando essa cultura reflete uma infecção comunitária, que pode ser comunitária essa infecção, por exemplo, infecção urinária. E infelizmente nós estamos vendo um exemplo claro disso, por exemplo, nós estamos vendo a cada vez mais resistência a cefalosporinas, a Astronan, né, a ampicilina sulbactam, por algumas enterobactérias, e isso se chama, por exemplo, de resistência por beta-lactamases de espectro ampliado, as famosas ESBL. Né? A cada vez elas eram praticamente exclusivas que hospitalares, né? Hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos vendo ESBL que vem da comunidade com muita frequência. Então é importante também lembrar e saber separar quando é comunitário e quando é hospitalar. Qual o papel do laboratório de microbiologia? Entregar resultados rápidos e com qualidade. Para quem? Para o médico que solicitou, para ele fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. E também entregar o resultado para a CCIH. Para quê? Para que a CCIH faça o controle, prevenção, monitoramento, aliás, da resistência microbiana. A CCIH realiza esses perfis com certa frequência. Infelizmente, nos últimos meses, no último ano, não temos podido fazer esse perfil por conta da falta de insumo de materiais. Basta apenas o laboratório liberar resultados rápidos e com qualidade? Não, não basta. Não basta. O laboratório de microbiologia ele tem que trabalhar muito em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção em serviço de saúde e as equipes médicas. Ou seja, o laboratório de microbiologia tem que trabalhar engrenado tanto com a CCIH quanto com o médico assistente. Ok? Muitas vezes não é incomum você ter recebido uma ligação da microbiologista para te chamar para discutir sobre o caso clínico. Esse paciente está tendo o quê? Ele teve o quê? Qual é a suspeita clínica? Por quê? Porque muitas vezes são bactérias diferentes, bactérias atípicas, e aí ela não sabe realmente se isso foi contaminação ou realmente pode ser o causador de uma infecção do teu paciente. Então é importante que caminhem da mão, né? Tanto o laboratório de microbiologia, médico assistente e CCIH. Para quê? Para aprender a interpretar e utilizar corretamente os resultados da cultura. E nesse caso, lógico, garantir um tratamento e controle adequado do paciente. O teste de sensibilidade dos antimicrobianos, o famoso TSA, eles podem ser calculados ou determinados através de uma avaliação qualitativa, por exemplo, a discodifusão em agar, que é o que se faz normalmente, né, utilizando disquinhos,
Alguns laboratórios ainda dos interiores aí do Brasil utilizam isso aí. Hoje em dia, aqui em Brasília não se usa mais, se utiliza outra metodologia, que é a avaliação quantitativa, que para questões de pesquisa, por exemplo, se utiliza diluição em caldo com microdiluição, por exemplo, ou diluição em agar, mas o que normalmente se faz são os famosos testes automatizados. Eu expliquei isso numa outra aula, né? Expliquei como é que se faz esse tipo de processo, né, dentro do laboratório. E também pode-se utilizar fitas de e-teste. E-teste são as fitas, já vou mostrar aqui como é que se utiliza, como é que se faz, tá? Para poder calcular, por exemplo, concentrações mínimas inibitórias. Aqui nós temos praticamente todas as metodologias. Atualmente o mais utilizado é a microdiluição, assim em painel, que é o método automatizado. E os famosos e-testes. Está aqui nesse canto superior direito. Nós vemos umas fitas. Essas fitas contêm antibiótico ou antimicrobiano em concentrações que são crescentes. Então, conforme a bactéria ela for sensível, ela vai começar a criar um halo ao torno, né, dessa fita. Quais são os critérios de interpretação dos resultados? Quando o resultado diz que é sensível, então a categoria S ao antimicrobiano, implica que as cepas sejam inibidas pela concentração usualmente alcançada pelo antimicrobiano nos tecidos, quando as doses recomendadas do antimicrobiano são utilizadas adequadamente para o sítio de infecção. Ou seja, vamos dizer, se, por exemplo, nós temos um meningococo, uma Neisseria meningitidis, que cresceu no líquor no nosso paciente, né? E aparece que ela é sensível para a ceftriaxona ou para a penicilina, então nós podemos utilizar as doses habituais, tá? E podemos, logicamente, para penetrar, lógico, em sistema nervoso central. Nós sabemos que, por exemplo, a ceftriaxona tem que ser utilizada em dose dobrada para penetrar melhor em sistema nervoso central. E aí, logicamente, nesse caso, nós vamos atingir. Por quê? Porque é sensível à droga. Quando nós temos a famosa resistência intermediária, a famosa I, a famosa letra I, né? A categoria intermediária inclui cepas cujas MIC, ou concentrações mínimas inibitórias, do antimicrobiano se aproximam das concentrações em que a droga atinge no sangue e nos tecidos, e cuja taxa de resposta pode ser menor do que aquela encontrada para cepas sensíveis. Nesses casos, lógico, a gente não se recomenda utilizar o antimicrobiano porque é intermediário. Em casos especiais, casos muito especiais e com auxílio do infectologista, poderá ser utilizada essa droga em doses maiores, tá? Em doses maiores. Mas isso sempre com auxílio de infectologista. De praxe, via de regra, não se deve utilizar drogas que têm categoria intermediária no TSA. Ok? A eficácia clínica em sítios onde o antimicrobiano é fisiologicamente concentrado ou quando uma dose maior do antimicrobiano que a dose usualmente é recomendada pode ser utilizada, que eu acabei de falar, né? Por exemplo, altas doses de penicilina são efetivas no tratamento de pneumonia pneumocócica, por exemplo, numa cepa com resistência intermediária. Mas a gente não faz isso. Geralmente a gente utiliza antimicrobianos cuja resposta, por exemplo, do teste de sensibilidade antimicrobiano seja S. Por quê? Porque lembre-se, quando nós aumentamos as doses de antimicrobianos além do que habitualmente se utiliza, nós vamos forçar resistência para outras cepas bacterianas, nós vamos forçar também efeitos adversos da droga. Então, não é bom, eu não recomendo, ok? E quando o resultado, lógico, ele é resistente, o famoso R, né, a famosa letra R, essa categoria inclui cepas que não são inibidas pelas concentrações sistêmicas alcançadas pelo antimicrobiano, quando o esquema usual de doses do antimicrobiano é utilizado, né? Então, às vezes é necessário utilizar, a gente quase nunca utiliza esses casos,
casos especiais, quem já rodou pela UTI sabe que às vezes, por exemplo, chegou uma cepa, por exemplo, de enterobactéria resistente a carbapenêmicos, e aí a gente termina utilizando o carbapenêmico, mas por que, doutor Manuel, utiliza carbapenêmico se está resistente? Porque a gente tem alguma metodologia, nós utilizamos ele para a bactéria, por exemplo, né? Para ela queimar mecanismos enzimáticos, né? Fazendo com que a bactéria utilize e gaste energia para que outra droga ativa possa utilizar. É o famoso suicidal antibiotic, né? Mas isso aí é um conceito que não vamos falar agora, tá? Então, mas é importante você saber que, via de regra, antibiograma com R, não utilize o antibiótico que está com essa categoria. O teste de suscetibilidade deve ser lido com devida atenção, usando drogas indicadoras de resistência, possibilitando assim o reconhecimento de resultados incomuns e identificando melhor as drogas que devem ser evitadas pelo risco de selecionar ou induzir resistência em determinados patógenos. Por exemplo, se nós temos uma Escherichia coli, né, que cresceu numa urocultura num paciente nosso, ele veio sensível praticamente a tudo, sensível a nitrofurantoína, veio sensível a sulfametoclopramida, sensível a ampicilina sulbactam, deu sensível a ciprofloxacina, sensível a todas as cefalosporinas, sensível a carbapenêmico, sensível a várias coisas, né? Então, eu posso usar um carbapenêmico para tratar essa Escherichia coli? Posso, mas não devo. Por quê? Eu vou utilizar, é o famoso, utilizar uma bala de canhão para matar uma formiga. Não precisa. Você tem que utilizar a droga mais inócua ou mais, né, a droga mais inócua para tratar e que esteja com a categoria S. Por exemplo, nesse caso, pode utilizar uma nitrofurantoína tranquilamente, né? Uma droga tranquila que vai praticamente ser o espectro única e exclusivamente para esse tipo de bactérias. Ok? Então, não utilize drogas de largo espectro quando você tem drogas de menor espectro que estão sensíveis no teste. Ok? Esse foi o recado desse slide. Vamos por partes agora. Vamos catalogar como analisar, por exemplo, os testes de sensibilidade, por exemplo, quando nós analisamos cepas gram-positivas. Então, quando nós falamos de gram-positivos, temos três grandes grupos. Primeiro, o Staphylococcus aureus. Segundo, o Staphylococcus coagulase negativo, que geralmente são todos que não são áureos, né? Para efeitos práticos, lembre-se disso, tudo que é Staphylococcus que não é áureos, muito provavelmente vai ser Staphylococcus coagulase negativo. Ok? Te dou um exemplo dos mais comuns: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolíticos, Staphylococcus saprofíticos, são os três mais importantes desse grupo de Staphylococcus coagulase negativos. E os enterococos? Os enterococos não são mais do que Streptococcus do grupo D, da classificação de Lancefield. Tá? O grupo D dos Streptococcus, eles são chamados de enterococos. E nós temos vários tipos de enterococos, mas os que são patogênicos, os que são de importância para a patologia humana, são dois: o enterococo fecalis e o enterococcus faecium. São dois enterococos que nós precisamos aprender. Então, quando nós temos estafilococos em geral, nós temos que ficar de olho nas seguintes drogas. Nós temos que olhar como é que está a sensibilidade para a meticilina ou oxacilina, que seria, digamos, o equivalente nessa parte do continente. Temos que ver como é que está a resistência, a sensibilidade para glicopeptídeos, como vancomicina, teicoplanin, resistência a oxazolidonas, que é a linezolida, a resistência a lipopeptídeos, como a daptomicina, a resistência para glicilciclinas, que nesse caso seria a tigeciclina, e a resistência para lincosaminas, principalmente a clindamicina. Às vezes nós deixamos de ver e esquecemos de que esse estafilococo, por exemplo, está sensível à clindamicina e nós podemos usar clinda nesse paciente. Aí ficamos usando vancomicina sem necessidade. Então, esse slide é um pouquinho complexo, mas simplesmente para falar para vocês que o MRCA, né, ele tem a capacidade de modificar a ligação
para as PBPs, que são as proteínas ligadoras de penicilinas, né? Pode produzir hiperprodução de beta-lactamases, logicamente destruindo os beta-lactâmicos, tá? E existe, lógico, uma mutação, tá? E ela cria a famosa PBP2A, que ela não é atingida pela grande maioria das drogas, principalmente da oxacilina. Então aí aparece como MRCA. E ela é codificada por um gene chamado de MECA. Ok? E nesse caso, esse gene codifica, logicamente, e se traduz numa redução da afinidade dos beta-lactâmicos. Então, muito cuidado, tá? Por isso, quando nós temos um estafilococo resistente à oxacilina, independente se é áureos ou não, é importante ver que se for esse tipo de resistência, evitar usar os beta-lactâmicos. Nesse caso, por exemplo, está indicado utilizar outra droga que não beta-lactâmicos. De novo aqui, só para mostrar quais são os principais genes que codificam resistência à oxacilina, à meticilina, e que estão envolvidos com germes hospitalares ou germes de infecções comunitárias, por exemplo, tá? Aí nós temos o MEC1, MEC2, MEC3, que são praticamente das infecções hospitalares, o MEC4 e MEC5, que são das infecções comunitárias, e principalmente o 4, que está bem associado com a resistência de oxacilina do Staphylococcus epidermidis, tá? Os coagulantes negativos, eles têm uma resistência muito mais alta à oxacilina do que o Staphylococcus aureus. E então, o que nós fazemos, por exemplo, quando nós temos um Staphylococcus aureus que é resistente à oxacilina? Nós precisamos determinar qual é a sensibilidade à vancomicina, que é um dos principais glicopeptídeos que nós utilizamos como alternativa para o tratamento delas. Então, temos vários métodos. Temos o método de discodifusão, detecção do MIC através de microdiluição, agar-diluição, e-teste, ou sistemas automatizados que nós utilizamos principalmente na secretaria, né? E então aqui que é o importante, vou dar uma dica para vocês, tá? A maioria das bactérias e a maioria dos antimicrobianos, eu vou dar tipo um macete para vocês. Quando você vir uma concentração mini-inibitória de 4 ou mais, fique com o pé atrás. Provavelmente seja resistente ou já intermediário, ok? Por exemplo, para a vancomicina, as cepas são sensíveis quando eles estão com o MIC abaixo de 1, até 1. Quando está acima de 1 e abaixo de 2, são intermediários. Acima de 2 já é resistente, ok? Então, muito cuidado com isso, tá? Quando você vê um MIC muito alto, desconfie. Alguns antimicrobianos, logicamente, vão ter pontos de corte mais elevados e aí, logicamente, tem umas exceções, ok? Quando falamos dos enterococos, temos que lembrar sempre do VRE, o famoso enterococo resistente à vancomicina, ou VRE, né? Ele foi isolado primariamente nos finais dos anos 80, né? E 30 anos após usar vancomicina de forma constante, né? Então atualmente ele é causador de mais de 20% das infecções por enterococos. São causadas por enterococos resistentes à vancomicina. Então é um problema de saúde. Realmente, infecções por VRE é a dor de cabeça dos infectologistas. Podem crer que é uma grande dor de cabeça, ainda mais se for em sistema urinário. Extremamente difícil de tratar, ok? Então, nesse caso, tem muito cuidado, tá? Sempre quando você tiver um resultado de enterococo, vá logo embaixo para ver como é que está a resistência, como é que está a sensibilidade à vancomicina e aos outros antimicrobianos, por exemplo, de largo espectro, como linezolida, por exemplo, como daptomicina, como tigeciclina. Nesse caso, falando um pouco mais de enterococos resistentes a vanco, nós temos alguns resistentes naturalmente. Alguns enterococos são naturalmente resistentes à vancomicina. Ué, mas existe, Dr. Manuel? Sim. Enterococos, por exemplo, como é o caso do Enterococcus gallinarum e o Enterococcus caseliflavus. Esses enterococos são enterococos que são presentes, por exemplo, nos frangos, nas aves de criação. E isso, ao longo do tempo, nós sabemos que a vancomicina se utiliza muito no uso de rações
para aves, né, de criação. Então, isso fez com que esses enterococos, que são patogênicos muitas vezes e que, logicamente, aumentavam a mortalidade dessas aves, então, hoje em dia, são naturalmente resistentes à vancomicina. Já nós chamamos de resistência adquirida, quando normalmente eles não são resistentes a vanco, e são o caso, por exemplo, dos Enterococcus faecium e Enterococcus fecalis, que são os principais patogênicos para o humano. Então, quando nós avaliamos a sensibilidade do enterococo, primeira coisa que nós temos que ver é como é que está a sensibilidade à ampicilina. Porque a ampicilina, não é a ampicilina sulbactam, é a ampicilina sozinha, a ampicilina ela é a droga de escolha para tratamento de enterococo. Então, muitas vezes pode estar resistente a vanco, mas está sensível à ampicilina. O que nós fazemos? Usamos a ampicilina para tratar. O fato de ser sensível à ampicilina certamente implica sensibilidade à penicilina. Nesse caso, sensível a todas as drogas derivadas, amoxicilina, amoxiclavulanato, ampicsulbactam, piperacilina, pipetazo, todas essas drogas podem ser utilizadas desde que a ampicilina esteja sensível, ok? Outra coisa importante é quando nós temos, e muitas vezes você vai ver, que no resultado das culturas que aparecem enterococo, vocês vão ver que está testado gentamicina ou streptomicina, sinergismo, chama sinergismo gentamicina, sinergismo streptomicina, ou também em inglês gentamicin high dose, streptomicin high dose, ou seja, em altas doses. Por quê? Porque esses aminoglicosídeos, apesar deles né, terem um espectro principalmente para gram-negativos, eles em doses elevadas e quando misturados com beta-lactâmicos, eles têm ação contra enterococo. Então, nós podemos utilizar o sinergismo positivo, por exemplo, para esse caso. Por exemplo, nós estamos tratando, por exemplo, um enterococo, por exemplo, que sistemicamente, uma sepse por enterococo, por exemplo, o que nós podemos fazer? Está sensível à ampicilina, nós queremos, por exemplo, endocardite, por exemplo, por enterococo, que nós utilizamos? Utilizamos ampicilina com gentamicina, por exemplo, para utilizá-lo como sinérgico, ok? Logo, nós verificamos, por exemplo, como é que está a sensibilidade para glicopeptídeos, como são o caso de teicoplanina e vancomicina, tá? Esse outro antimicrobiano que está aí no final, que é uma streptogramina, que é a quinupristina, dalfocristina, atualmente a gente não tem mais aqui em Brasília, tá? Eu acho que em Rio, em São Paulo ainda tem, mas realmente não se utiliza mais, está tendo uma resistência muito alta, tá? Então, vocês podem deixar de lado porque a gente praticamente não tem disponível, ok? E aqui nós temos, por exemplo, casos de enterococos resistentes à vancomicina. Vocês veem que aqui embaixo, né, na figurinha de baixo, tem um famoso E-teste, e um desses E-testes aí é uma fita de vancomicina, e você vê que não formou halo nenhum, indicando que é resistente à vancomicina. Quando falamos de gram-negativos, que é o nosso grande problema, né, nos hospitais da rede da secretaria, quais são? Temos que lembrar os mecanismos de resistência. Então, nós temos vários tipos de resistência, mas vocês têm que lembrar desses 5 que estão aqui, né? Primeiro, a produção de beta-lactamases de espectro ampliado, as famosas ESBL. Tá? Em muitas culturas, ela vem escrito aí, cepa sugestiva ou cepa produtora de ESBL. Se ESBL, provavelmente você não poderá utilizar beta-lactâmicos derivados de penicilinas, ou derivados de penicilinas semissintéticas, não poderá utilizar os famosos inibidores de beta-lactamases normalmente utilizados, ácido clavulâmico, sulbactam ou tazobactam, não se pode utilizar. Nesse caso, por exemplo, já as drogas de escolhas passam a ser os carbapenêmicos, por exemplo. Segundo, produtoras de AMP-C. Quem são as produtoras de AMP-C? Algumas enterobactérias são produtoras de AMP-C. São as famosas enterobactérias do grupo CESP, CESP.
C, de Citrobacter freundii. E, de Enterobacter cloacae. S, de Serratia marcescens. Tá? Não é Serratia, é Serratia marcescens. Tá? P, de Proteus indou negativo, tá? Que geralmente é o Proteus mirabilis. É o Proteus mirabilis que ele é. E o que significa a produção de AMP-C? A produção de AMP-C é a produção de um gene, né? Que quando a bactéria ela é exposta a principalmente cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração, automaticamente ela vai ativar o gene para codificar as beta-lactamases. São beta-lactamases induzíveis. Então, normalmente a bactéria ela não é resistente, mas se ela é exposta à cefalosporina, ela vai fazer resistência. Então, isso é o que acontece com esse grupo do CESP. Tá? O P, além de ser Proteus, também é a bactéria Providência, Proazec. A Providência também faz parte do grupo CESP. Ok? Então, nesses casos que se utiliza outras drogas que não sejam beta-lactâmicos ou carbapenêmicos que possam ser utilizados também para esse caso. Por exemplo, pode ser que esteja sensível a ciprofloxacina. Pode-se utilizar a ciprofloxacina para poupar o uso de carbapenêmico, por exemplo. Outro mecanismo de resistência, a alteração das porinas. Aí, infelizmente, nós temos que acreditar no resultado do antibiograma. Muitas vezes está resistente a algumas drogas e está sensível, por exemplo, a pipetazo, mas é porque provavelmente a resistência, por exemplo, para carbapenêmicos seja por porinas. E aí, infelizmente, aí não se pode utilizar, por exemplo, carbapenêmicos, mas pode-se utilizar pipetazo, por exemplo, né, que está sensível. Então, esse tipo de resultados tem que ser discutido pontualmente e geralmente sempre com a ajuda ou auxílio de um infectologista. Okay? Outro mecanismo de resistência, a bomba de fluxo, né? Quer dizer, o antibiótico entra na parede celular externa dos gram-negativos, porque os gram-negativos têm duas paredes celulares, tem uma parede externa e uma parede interna. Né? Quando entra pela parede externa, automaticamente o antibiótico ele é recrutado por uma bomba de fluxo e ele é expelido para fora da célula. Isso às custas de uso de energia, ou seja, a bactéria gasta ATP para poder mandar fora novamente o antimicrobiano. E nós temos também a produção de metalobeta-lactamases. São beta-lactamases muito mais potentes. E a principal metalobeta-lactamase, por exemplo, que nós temos hoje em dia é a NDM, a famosa New Delhi metalobeta-lactamase. Né? São características praticamente resistência a todos os beta-lactâmicos, incluindo os carbapenêmicos. Né? Então não é a famosa KPC, é outro tipo de resistência, chama-se metalobeta-lactamase. As carbapenemases são um tipo de beta-lactamase, mas não são metalobeta-lactamases. Ok? Bom, falando de enterobactérias, nós temos aqui a resistência intrínseca. Né? Algumas bactérias são intrinsecamente resistentes a alguns antimicrobianos. Por exemplo, todas as enterobactérias, que são gram-negativas, né? Elas são naturalmente resistentes a quem? Ácido fusídico, clindamicina, streptograminas, glicopeptídeos, linezolida, macrolídeos, mupirocina, penicilina. Então, lógico, ninguém é louco de fazer vancomicina para tratar, por exemplo, Escherichia coli. Não vai responder, é lógico. Então, são naturalmente resistentes. Tá? As Klebsielas, por exemplo, e Ciprobacter diversos, por exemplo, são naturalmente resistentes a quem? A amoxicilina, ampicilina e ticarcilina, por exemplo. Enterobacter, Citrobacter freundii, eles são resistentes naturalmente a amoxicilina, amoxiclavulanato, ampicilina, cefalosporina de primeira geração, cefoxitina, ou seja, eles já entram também no grupo CESP, né? Então, aquelas produtoras de AMP-C, né? Morganella morgani, que é uma enterobactéria, são naturalmente resistentes a amoxicilina, amoxiclavulanato, AMP, cefalosporinas de primeira geração. Colistina
e nitrofurantoína. Lembrar, a colistina é uma polimixina. Então, morganela é naturalmente resistente à polimixina. Não se pode utilizar colistina ou polimixina B contra morganela. Providência também faz parte do grupo CESP, beta-lactamases induzíveis, e também é naturalmente resistente à polimixina. Olha aí, resistente à colistina, resistente à gentamicina. Então não se utiliza, ok? Proteus mirabilis é naturalmente resistente. O Proteus é resistente a polimixinas também e é resistente a nitrofurantoína, ok? Quando você utiliza nitrofurantoína para ITU, você pode utilizar nitrofurantoína para tratar o quê? Klebsiella e E. coli. Quando é Proteus, nitrofurantoína não vai agir porque ele é naturalmente resistente, ok? Então uma faca de dois gumes, muito cuidado, tá? A serrácea, como eu já falei, também é produtor de AMP-C, portanto, resistente a todas aquelas cefalosporinas, amoxicilina, amoxiclavulanato, e também a serrácea é naturalmente resistente a polimixinas. Eu acho que na sua vida você tinha ouvido tantas bactérias resistentes a polimixinas, você não sabia. Então, anote aí quais são as bactérias que são naturalmente resistentes a polimixinas. E não se deve usar, logicamente, para tratamento, mesmo sendo multiresistentes. Quando falamos de resistência adquirida, logicamente, nós temos os beta-lactâmicos, por exemplo. Quais são os principais mecanismos de resistência adquirida? Hiperexpressão de beta-lactamases cromossômicas, que são as AMP-C, as beta-lactamases de espectro ampliado, SBL, as outros tipos de beta-lactamases, por exemplo, as carbapenemases, as metalobeta-lactamases, as fluoroquinolonas, por exemplo. Quais são os mecanismos de resistência a fluoroquinolonas? Mutações nos genes GIR-A e PARC-C, né? Que vão fazer mutações na DNA girase, né? E aí a fluoroquinolona não vai ter ação, tá? Aminoglicosídeos são produção de enzimas que modificam os agentes. E aqui vem uma coisa importante. Os aminoglicosídeos, você tem que lembrar, são drogas que elas não têm ou não expressam resistência cruzada. Vou dar um exemplo. Pode ter uma bactéria que seja sensível à gentamicina e ser resistente à amicacina, sendo que ambos são aminoglicosídeos. Isto por quê? Porque o mecanismo de resistência não é inerente a todo mundo. Como eu falei aqui, a enzima é produzida especificamente para a amicacina, por exemplo. E aí é resistente só à amicacina, mas gentamicina é sensível. Tá? Lembre-se que os aminoglicosídeos eles não têm resistência cruzada. As beta-lactamases de espectro ampliado, elas podem ser expressadas por praticamente todas as enterobactérias, mas principalmente por quem? Escherichia coli, as Klebsielas, tanto Pneumonia e Oxytoca, e os proteus, por exemplo, proteus mirabilis podem ter beta-lactamases de espectro ampliado, né? Eles degradam todos os monobactâmicos e beta-lactâmicos, com exceção dos carbapenens e as cefamicinas, né? As cefamicinas praticamente não se usa mais e nós falamos principalmente de carbapenêmicos, né? São inibidas pelos inibidores de beta-lactamases, ácido clavulâmico, sulbactam e tazobactam, porém, as de espectro ampliado, as ESBL, não são inibidas, ok? Não são inibidas. As beta-lactamases convencionais, elas são inibidas pelo ácido clavulâmico, sulbactam, tazobactam, avibactam e tudo mais. Agora, as beta-lactamases de espectro ampliado, ESBL, não são inibidas pelos beta-lactamases, pelos inibidores de beta-lactamase convencionais, ok? Lembre-se bem disso, tá? E tem algumas famílias, logicamente, de genes que codificam, não vou falar sobre isso, temos o TEN1, TEN2, SHV1, tem outras famílias, por exemplo, que codificam beta-lactamase de espectro ampliado, como a CTXM, PER, BSE, OXA48 e tudo mais. São vários tipos de codificação genética para síntese aliás, de beta-lactamase de espectro ampliado. Nós temos as beta-lactamases de tipo 1, que é a famosa AMP-C. Acabei de falar, beta-lactamases induzíveis. Hidrolisa quem? Astronam, cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração. E
quem produz AMP-C? Está aí, ó. Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providência, todas essas providências, Serrácea, Pseudomonas, mas a Pseudomonas é cromossomal, né? Então aí temos o grupo CESP, né? CESP, tá aí, né? Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Providência, né? E os proteus que não aparecem, mas são alguns proteus também produzem AMP-C. Tá? Não são inibidas por inibidores de beta-lactamases, então não adianta fazer ampisurbactam, amoxiclavulanato, pipetazo, que não vai responder. Tá? Elas são produzidas em pequena quantidade, a menos que elas sejam induzidas. E elas são induzidas quando? Quando elas são expostas a esses antimicrobianos. Entendeu? Por isso que não se deve utilizar. Você já deve saber, por exemplo, chegou um resultado de cultura com Enterobacter, ela está sensível a cefalosporina de segunda. Você não pode usar cefalosporina de segunda. Você pode usar uma cefalosporina de quarta? Pode, com muito cuidado. É melhor utilizar, por exemplo, carbapenêmico ou uma fluoroquinolona se estiver sensível. Então, aqui nós vemos, por exemplo, a capacidade de indução da AMP-C, né? Nós vemos, por exemplo, muito rapidamente induzidas pelo Astreonam, pelo Tazobactam, Sulbactam, Cefepime, pelo ácido clavulâmico, a cefalosporina de segunda, terceira, primeira geração, a piperacilina. Agora, menos indução, quer dizer, uma capacidade de indução, principalmente quando utiliza carbapenems, aí praticamente não induz, e aí, lógico, ela consegue destruir, lógico, a bactéria. E aqui, por exemplo, nós temos uma Klebsiella pneumoniae ESBL, né? Que aí dá positivo para o teste de triagem. Quando que nós sabemos isso? Por exemplo, nós temos que ela é sensível a amoxiclavulanato, que ela é sensível a pipetazo, porém ela é resistente a quem? A ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira, intermediária ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira, é resistente à cefalotina, uma cefalosporina de primeira, né? E aqui vocês veem que isso aqui é o que aparece no aparelho, mas quando a leitura é realizada pelo laboratório, então ele considera como resistente a todas as cefalosporinas, mesmo o cefepime sendo sensível, ele vai como resistente, e ele vai como o teste positivo para ESBL, ok? Então, muito cuidado. ESBL, praticamente, digamos aí que é uma indicação de entrar com carbapenêmico, a não ser que tenha outro antimicrobiano de outra família que esteja sensível. Nesse caso, por exemplo, ciprofloxacina é sensível. Posso usar ciprofloxacina para tratar esta Klebsiella? Claro que sim, eu usaria antes do que usar carbapenêmicos. Aqui, por exemplo, um AMP-C, produtor de AMP-C, um Enterobacter cloacae, por exemplo, né? No aparelho ele apareceu sensível a ceftazidima, sensível a ceftriaxona, mas não sabemos que ele é AMP-C. Então, o que nós vamos colocar? Ele já é colocado como resistente aqui. Muitas vezes o laboratório ele muda o teste de sensibilidade justamente para evitar que o colega se equivoque. Ele vai ver que está sensível e vai prescrever. Então, para evitar isso aqui, ele já coloca resistente, ok? As enterobactérias resistentes ao carbapenêmicos, que são as famosas ERC, né? Nós temos, por exemplo, a Klebsiella pneumoniae, que é uma das mais frequentes produtoras de carbapenêmicos. A produção de ESBL associada à perda de proteína de membranas externas, por exemplo, muitas vezes causada por modificação por porinas, ou, que é o mais frequente, por produção de enzima chamada carbapenemase, que chama-se KPC, tá? A enzima se chama carbapenemase. O gene que produz a enzima carbapenemase se chama BLA-KPC, tá? Não se confunda, porque muitas vezes a gente confunde, escuta a palavra KPC e já relaciona Klebsiella produtor de carbapenemase. Mentira. O gene BLA-KPC ele pode estar presente em qualquer enterobactéria. Então,
Nós podemos ter uma Klebsiella KPC? Sim. Podemos ter uma Escherichia coli KPC? Sim. Podemos ter uma Serrácea KPC? Sim. Podemos ter um Proteus KPC? Sim. Ok? Então, tire da cabeça de que só é Klebsiella, tá? Qualquer enterobactéria pode ter o gene BLA-KPC e pode produzir carbapenemases, ok? Ao mesmo tempo, também pode se tornar resistência a carbapenêmicos pela produção de metalobeta-lactamases, como já falei, né? Por exemplo, o gene NDM, que produz metalobeta-lactamase, ele pode estar, por exemplo, qualquer uma das enterobactérias. E aqui, o que nós fazemos, por exemplo? Quando aparece no aparelho automatizado uma resistência a imipenem ou meropenem, o laboratório é obrigado a utilizar uma segunda metodologia para determinar o MIC certo de cada antibiótico. Nesse caso, se utilizam os testes, tá? Tanto para imipenem, tanto para meropenem, né? Aí repete o teste, repete a identificação, né? E aí, lógico, é liberado, tá, como provável produtor de carbapenemase ou resistente a carbapenêmicos, tá? Quando não se tem essa metodologia. Nós vamos falar agora, para terminar praticamente já, sobre essas duas bactérias chamadas não fermentadores, né? Bacilos gram-negativos não fermentadores. Vocês podem ler muito isso como comumente conhecidos como BNF. Né? Quais são os bacilos não fermentadores? Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp. Praticamente que todos os casos são Acinetobacter baumannii, ou também chamado Acinetobacter baumannii complex. Ok? Essas são as duas bactérias gram-negativas não fermentadoras que mais problema dá em ambiente hospitalar. Então, os principais mecanismos de resistência, nós temos quais? Metalobeta-lactamase. Uai, não era exclusividade das enterobactérias? Não, senhor. As metalobeta-lactamases podem ser também produzidas por bacilos não fermentadores, como Pseudomonas e Acinetobacter. Alteração de porinas. Uai, também as enterobactérias produziam também. Também. As bombas de fluxo também são produzidas também por bacilos não fermentadores. Produção de AMPC. Uai, eu pensei que AMPC era só grupo CESP. Não, também as não fermentadoras podem ter beta-lactamases induzíveis. Então, muito cuidado. Essas bactérias são bactérias que convivem faz muitos séculos com a humanidade e realmente elas foram se adaptando. Elas pegaram praticamente todo o leque de resistência deles, né? Ela vem de enterobactérias, que eles fazem troca de informações através de plasmídeos, né? Que tem informação genética e eles trocam informação e assim dessa forma eles adquirem resistência para a maioria dos antimicrobianos. Aqui nós temos, por exemplo, um teste, né, para detecção de metalobeta-lactamases, né? E principalmente o chamado teste fenotípico, que é o teste de EDTA. Quando você observar numa bactéria gram-negativa e aparece que é resistente a carbapenêmico, leia sempre aquelas letrinhas de baixo. Tem informação interessante ali. Não é porque a letrinha é pequena, é porque é informação desnecessária. Muitas vezes é informação muito relevante. E uma delas aparece teste EDTA positivo, teste EDTA negativo. O que significa teste EDTA? Você coloca numa placa, semeia a bactéria supostamente que é resistente, aí você coloca um disco de imipenem e coloca outro disco de imipenem do lado, só que nesse disco de imipenem você vai pingar uma gota do EDTA. O EDTA é utilizado muitas vezes como às vezes como um antisséptico, às vezes é utilizado também como anticoagulante para evitar também que coagule amostras. Então, nesse caso, ele pode ser utilizado, tá? E pinga-se uma gota de EDTA no disco de imipenem. E olha a diferença aqui, né? À esquerda, nós temos o disco de imipenem sem halo nenhum, ou seja, indicando que há resistência ao imipenem, mas do lado do disco direito, nós temos o imipenem com EDTA formou halo, ou seja, é sensível. Quer dizer,
essa bactéria é produtora de metalobeta-lactamases, tá? Metalobeta-lactamases. E esse é um teste fenotípico para poder dizer realmente que provavelmente é produtor de metalobeta-lactamase, tá? Aqui também, utilizando o teste, o famoso E-teste, uma tira, né? Uma fita de E-teste para detecção de metalobeta-lactamases, nós temos, por exemplo, aqui, ó, a mesma coisa. Nós temos o imipenem do lado direito e do lado esquerdo o imipenem, né? O imipenem também com um inibidor, que nesse caso, por isso chama de IPI, né? Inibidor, que nesse caso é DTA. Também você vê que o halo é bem diferente de um lado e do outro lado. Por isso que esse E-teste também é um E-teste para metalobeta-lactamases. A importância clínica da detecção das metalobeta-lactamases eu diria que é fundamental, tá? Porque a maior parte da produção dessas enzimas é mediada por genes plasmidiais, como eu já falei. Elas podem passar de uma bactéria para outra, de gêneros de bactérias diferentes, de espécies diferentes, tá? E, logicamente, nós temos que ter muito cuidado porque a presença de metalobeta-lactamases, de bactérias produtoras de metalobeta-lactamases, elas rapidamente podem criar surtos dentro das nossas enfermarias e realmente infecções por produtores de metalobeta-lactamases são geralmente infecções muito graves, fatais, geralmente tem uma letalidade muito alta, então nós temos que tentar controlar ao máximo esse tipo de micro-organismos resistentes, ok? Então, dependendo da detecção desses mecanismos de resistência, nós vamos ter várias ou algumas opções terapêuticas que realmente hoje em dia estão bem afuniladas, porque são muito poucas e às vezes também sem uma eficácia comprovada, ok? Bom, e então terminamos a aula. Muito obrigado a vocês pela atenção. Lembrando que a prova do curso será feita via online, será encaminhado uma enquete para você ao e-mail, por isso tem que atualizar seus e-mails, por favor, tá? Lembrando que quem não assistiu às aulas até terça-feira da semana que vem, impreterivelmente não poderá fazer a prova, né? Não poderá fazer a prova, e aqueles que não se cadastraram na plataforma do ESCS virtual até hoje também não receberão certificado, tá? Estão todos avisados e boa sorte para a prova. Acredito que não seja uma prova, vai ser uma prova bastante simples. Você vai ter todo o tempo do mundo para poder responder, vai ter também toda a tecnologia do lado para você poder consultar, verificar qual a melhor resposta. Muita sorte para você e muito obrigado pela atenção. E estamos sempre à disposição para dúvidas e esclarecimentos.